Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 2, do versículo 11 ao 19. Eu estou usando hoje a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra do Senhor. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? E ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nela. Até os filhos de Nofe, de Táfnis, te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Meus amados, o título dessa nossa ministração é Apostasia, Apóstatas e a Apostasia. O que acontece? Jeremias está profetizando para uma nação, para o povo do sul, o reino de Judá, por conta deles estarem buscando na Síria e no Egito socorro, ao invés de buscarem no Senhor. E o profeta Jeremias é o profeta que está anunciando que haverá uma investida da Babilônia e que eles seriam levados em cativeiro. O rei Nabucodonosor, na Babilônia, em 3 investidas, 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C., leva de uma vez em cativeiro a Babilônia. Nessa primeira leva, se não me falha a memória, foi Daniel com seus amigos, etc. e tal. Mas, enfim, o que eu quero, até porque eu estou usando essa Bíblia aqui hoje, a Almeida Corrigida e Fiel, né, eu estou com a NA aqui do meu lado, mas eu estou usando essa aqui hoje, porque na onde está escrito aqui a apostasia, no versículo 19, na sua Bíblia talvez esteja infidelidade. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Falando de uma nação que deixava o Senhor, virava as costas para o Senhor, distanciava-se do Senhor e da obediência da sua palavra. Então, por isso esse título de hoje, Apostasia, Apóstatas e a Apostasia. Falando de apostasia, nós temos que observar algumas situações. Hoje o texto, na verdade, a ministração de hoje, ela é temática, né? Então eu posso correr para cá, para lá, não é uma exposição do texto, mas uma exposição com um tema, e sobre a apostasia que nós estamos vivendo, sempre ocorreu e vai ocorrer até o final. Então, nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre apostasia. Olha o que diz em 2 Timóteo 4,10. Agora eu vou pegar a NAA aqui. 2 Timóteo 4,10. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu voltar aqui. 2 Timóteo 4, 10. Eu vou ler o 9 e 10. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Venha logo, rapidinho. Paulo te chamando, Timóteo. Venha rápido. Esforce, venha rapidamente. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Cretense para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Parei aqui. Demas me desamparou amando o presente século. Um foi para a Dalmácia, outro foi para não sei para onde, mas, vamos ler aqui. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, eles não abandonaram a fé. Eles foram, certamente, alguns teólogos entendem que a trabalho, a serviço, eram companheiros de Paulo, e esse também, Demas, era um cooperador também, era um companheiro de Paulo, era alguém que trabalhava com ele
na obra do Senhor. Se você ler em Filemon, verso 23 e 24, você vai observar, 23 e 24, um capítulo só, né? Paulo falando dele como cooperador. Se você ler em Colossenses 4,14, Paulo também está falando, fulano de tal, Demas, cooperador, cooperavam com ele no ministério, cooperava com ele na obra. Certamente andou com Paulo, trabalhou, viu milagres, curas, anunciou o evangelho, fez vários trabalhos juntamente com ele, tanto que ele é citado, né, nessas duas cartas aqui, além dessa que nós lemos de Timóteo. E alguns teólogos entendem que ele veio da perseguição, porque no ano 64, quando Nero, numa fúria maligna e satânica contra os cristãos, ele perseguiu de uma forma terrivelmente o povo judeu e cristão, e ateando fogo em Roma, os bairros onde estavam os cristãos ali, que não foram queimados, então ele jogou a culpa sobre os cristãos, e houve muita morte, muito cristão que foi queimado, foi tacado em estaca, em chamas, foram pessoas que sofreram muito. E esse mesmo momento ali, esse mesmo homem, Nero, né, mandou matar Paulo. Enfim, alguns teólogos entendem que por causa da perseguição ele deixou. Ele viu que não era bem isso. Poxa, eu estou no evangelho, estou aqui servindo a Deus, estou vendo. Mas Paulo vai preso, Paulo vai. Se você observar, e numa das cartas, Paulo está em prisão e manda avisar. E fala: olha, estou aqui preso e tal. E Demas está sabendo. Numa segunda, ele já fala: olha, esse camarada me desamparou. Você pode observar aqui, no capítulo 4, versículo 10, onde Paulo fala para Timóteo: empenhe-se por vir o mais rápido possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Me abandonou. Foi abandono. Observe isso. Claro que houveram perseguições, mortes, coisas terríveis, mas ele abandonou, amando o presente século. Uns entendem que é por causa da perseguição, mas o texto nos dá aqui um ponto para entendermos que ele, amando o presente século, e aqui eu já vi várias explicações. Quando a gente vai falar um assunto, a gente lê, pesquisa, vai em vários sites, várias bíblias de estudo, vai em vários lugares. Alguns falam: não, ele amou o aion, ele amou o presente século. O mundo, essa é a grande verdade. E me abandonou porque ele amou o mundo. E desamparou mesmo, e foi embora. Olha bem, na primeira prisão de Paulo, Demas é citado como cooperador, Colossenses 4:10. Mas depois, Paulo fala dele no capítulo 4 aqui que nós lemos. Se você voltar um pouquinho, no versículo 8, 2 Timóteo 4:8, fala assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então ele está falando de premiação, né? Combati o bom combate, tal. Então ele está dizendo: estou preso, estou no corredor da morte aqui, mas eu combati o bom combate, tem uma coroa aguardando, uma premiação que eu estou ali para recebê-la. E na sequência ele fala de alguém que abandonou, e é o caso de Demas. Abandonou fazendo o quê? Amando o presente século. Então muitos abandonam a fé, amando o presente século. Então, pastor, o cristão perde a salvação? Vou falar isso já. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, no primeiro ponto, que é apostasia. O que é apostatar? Abandono da fé. Deixar a fé. Se você ler em 2 Timóteo, 1 Timóteo 4:1, né? Eu vou ler daqui a pouquinho, mas vou ler agora de novo também. Daqui a pouquinho de novo. Mas já que eu vim na minha mente agora, vamos ler aqui, ó. 1 Timóteo 4:1 fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E aqui continua: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Aí, vou parar aqui. É um texto conhecido também. Então, entenda bem aqui. O profeta Jeremias, usando da palavra do Senhor, usando ele, anunciou que haveria perseguições, haveria sofrimento para um povo que constantemente se apostatava do Senhor, deixava o Senhor, abandonava o Senhor. Versículo 13 diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram a fonte das águas vivas e cavaram para si mesmos cisternas rotas, rachadas, que não podem reter as águas.
Pergunte se algum povo, algum homem em uma nação deixou, abandonou o seu Deus. Mas o meu povo abandonou a sua glória. Falando do seu povo. Demas estava andando com Paulo, ouvindo a pregação de Paulo. Certamente ele pregou também, mas ele não era um salvo. Ele não era um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele não era aquele homem que foi regenerado, nascido de novo. Bem assim tem muitas pessoas fazendo. Tanto que nós olhamos muitas vezes pessoas que anunciam o evangelho, estão pregando a palavra, num dado momento da sua vida, vira da água para o vinho. Ele sai de 8 e vai para 80. Peraí, ele vinha ali, ele pode ter mais esclarecimento, falar com mais clareza, entender pontos que ele não entendia, e vai explicando por que ele tinha uma visão, por que ele não tem mais, por que ele era pré-tribulacionista e por que ele é pós agora, por causa das escrituras, por que ele era de uma igreja pentecostal, hoje ele não é mais, e vai explicando agora, uns não, eles pegam e viram de uma tal maneira. Você, mas ele era outro, e não era assim. O que está acontecendo? São, na verdade, situações de apostasia mesmo. Abandonam a fé, abandonam o evangelho, abandonam Cristo, abandonam aquilo que ouviu, por uma razão. Por uma razão. E essa razão eu vou falar daqui a pouquinho. Observe comigo o que está escrito em Mateus 7, 22 e 23. Mateus capítulo 7, também muito conhecido. 22 e 23. Olha o que diz. 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não é porque faz sinais, porque expulsa demônios, porque fala o nome do Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Vai entrar no reino dos céus pela mesma razão que eu falei, que vou falar daqui a pouquinho. Por que eles deixaram? E por que não vão entrar no céu? É a mesma razão que eu vou dizer daqui a pouquinho. Então veja bem, você vai encontrar na caminhada pessoas que falavam da cruz, falavam do evangelho, mas ele viu que aquilo ali não juntava gente. Muitos pastores, por causa disso, eles estão entrando numa situação, estão ficando numa situação onde as igrejas elas vão perdendo membros para outras. Então eles ficam agoniados, não é possível, caiu a arrecadação, caiu o movimento, e às vezes não é nem só por causa do dinheiro, é por causa mesmo do povo, que tem que ter ali, é claro, a gente gosta de pregar em igreja cheia, de igreja cheia, é normal, não é pecado isso, muito pelo contrário. No entanto, os meios para que isso aconteça tem que ser a direção do Espírito, o envio pelo Espírito, a salvação pela pregação do Evangelho. Igrejas muito sérias, sadias, abarrotadas, pouquíssimas até, raras até. Mas agora, por causa desse momento do evangelho que vivemos, eles vão dando essa situação de apostasia e tomam rumos que não é o rumo que se espera de um cristão, de um servo de Deus, e que naquele dia o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Se conhecer aqui, o verbo é do tipo do verbo que, por exemplo, Adão conheceu Eva, ou seja, teve relações íntimas com ela, né? Isaac conheceu a sua esposa. Se conhecer que é de relacionamento íntimo, eu não vos conheço. Não é que eu não conheço, não sabe quem é, não. Não tenho relacionamento íntimo, não tenho comunhão contigo, não tenho intimidade contigo. Então, ele abandonou amando o presente século, amando o mundo. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, porque tudo que é no mundo, a soberba dos olhos, a soberba da vida, a soberba da carne, é do mundo, e o mundo passa, e é sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, não ameis o mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, apostasia, abandono da fé. Abandono, deixar mesmo. Muitos abandonam de sair. Apostatam, saem. Outros saem estando dentro de quatro paredes, com uma placa de igreja até, mas já saiu do evangelho. Já saiu do evangelho. Então, apostasia, deixar. Abandonar a fé. Segundo, apóstatas. Então, os apóstatas,
eles têm essa situação de abandono mesmo da fé, de sair da fé. Então, a apostasia é deixar a fé. E os apóstatas? O exemplo de um apóstata, o próprio Demas. Tem um texto que eu preciso ler com vocês, vou falar só uma rápida pincelada aqui, e que está em Hebreus 6, está cheio de mensagens. O pastor Cleilson tem um estudo sobre esse tema muito bom. Inscreva-se no canal do pastor Cleilson. Cleilson é um amigo meu e de ir na casa mesmo, só que a gente mora um pouquinho longe, né? Ele mora lá em Rondônia, eu moro aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Mas inscreva-se no canal dele, ele tem mensagens muito edificantes, muito boas mesmo. E ele tem um estudo sobre essa passagem aqui, muito boa mesmo. Mas eu vou fazer uma rápida pincelada aqui. Observe, Hebreus 6, do verso 4 ao versículo 8. Diz assim: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, e expondo a zombaria, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, aqui está um texto que causa assim muita estranheza, causa muito pavor. Então, muitos interpretam que tem uma tensão e uma advertência aqui. Uma tensão por quê? Porque é terrível, é impossível para que aqueles que caem da fé, que apostatam, que deixam, que abandonam, que provaram do celestial, que provaram do Espírito, e eles sejam renovados para arrependimento. É impossível que aquele que desviou um dia, apostatou um dia, seja novamente renovado no seu arrependimento. E é forte o versículo 4, pesado. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito, provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Então, esse ponto aqui, você olha, poxa, alguém que desviou, que estava nos caminhos e abandonou, sei lá, adulterou, foi até mesmo com uma religião dessas que existe por aí, uma seita, alguma coisa. Então é impossível que eles sejam renovados, porque eles provaram o dom celestial, eles provaram os poderes do mundo vindouro, eles foram iluminados, provaram do Espírito, então acabou, não tem mais chance. E alguns até dizem que a pessoa que peca, ela não tem mais perdão. Então veja bem, presta bem atenção. Alguns dizem que é uma atenção de advertência, para que aqueles que estão em pé não caiam. A Bíblia não fala isso? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o que quer dizer isso nesse texto aqui? Né? Eu disse que era bem rapidinho, uma pincelada apenas, mas observe. Jesus também provou do vinagre lá na cruz e não tomou. Né? Provou, mas não tomou, não bebeu. Não fez parte dele aquilo. No sentido de, é disso que eu quero, é isso que eu quero. O versículo quer dizer isso, ele só provou. Mas aqui, está falando de pessoas não regeneradas. Lembra que eu falei uma razão, que ia falar daqui a pouquinho? É essa razão, que muitos não vão para a eternidade com Cristo, que muitos realmente abandonam. Por quê? Porque eles nunca foram regenerados, nunca nasceram de novo. Nunca teve esse novo nascimento. Essa é a razão que o texto está dizendo. Estiveram um tempo na congregação, ouviram do Evangelho, provaram, viram que é bom, provou realmente o Evangelho. É isso, é esplêndido. Olha que coisa mais linda, as mensagens, a revelação, a palavra. Fomos iluminados, aprendemos que a salvação está em Cristo, que nós somos pecadores, que precisamos de viver com Cristo para Ele. Provaram o dom celestial, o dom do Espírito, o dom da salvação, estamos aqui, que bênção. Participaram, provaram a boa palavra de Deus, ouviu de manhã, no domingo, à tarde, à noite, cultos nos lares, ministrações, estudos. Olha bem, provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, mas caíram. Por que caíram? Porque nunca foram regenerados. É esta a razão. Observe,
Você não pode pegar um texto desse aqui e falar, não, acabou, o crente pode cair. E hoje de manhã, nas minhas pesquisas, madrugadinha até, na verdade, uma das minhas bíblias está dizendo assim, aqui está a prova do livre-arbítrio, né? Bíblia de estudo. Isso aí é uma posição de quem escreveu, de quem fez o comentário. Está na minha Bíblia Dake, Bíblia antiga que eu tenho. Na verdade, não há prova alguma de livre-arbítrio, porque se o homem pode escolher qualquer coisa, ele pode escolher não pecar. Se o homem não pode escolher não pecar, então ele não tem livre-arbítrio. Mas isso aí fica para outro estudo. Olha bem, não, se você crê que na queda de um salvo, ou crer que a promessa de Deus de me preservar está sujeita a não ser cumprida. Ele garante que vai nos manter firmes. Ele nos garante, está escrito lá em Judas, está escrito no livro de João, capítulo 10, na passagem ali do bom pastor, das ovelhas, etc. Você vai ler que ninguém perde, ninguém vai arrebatar, ninguém vai arrancar, dor da vida eterna, ninguém as tira da minha mão, o Senhor Jesus diz. Então, se eu disser que o homem pode cair, eu estou dizendo que Deus não é capaz de cumprir com a sua promessa. Então, esse texto de Hebreus são pessoas não regeneradas. Foram iluminados, provaram o poder do mundo vindouro, provaram do evangelho, da palavra. Agora, veja bem. Tem 3 posições aqui, que é assim, nesse texto de Hebreus, né? Que o salvo pode cair da graça. Segundo, é uma advertência para ficar firme, pois se recusar não ficar firme, né? Não terá como arrepender-se. Porque se eu não ficar firme, eu não tenho condições de me arrepender depois. Olha bem. E a terceira não está falando de salvos, né? E é o que eu estou dizendo agora. Porque um salvo é filho de Deus. João 1, verso 12. Verso 1 e 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O seu é o povo, os eleitos. Os seus, etnia, os judeus. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se ele é salvo, por isso que não pode pegar um texto e fechar ali. Calma, vamos ler, vamos estudar o contexto. Vamos fazer uma hermenêutica aqui. Vamos trabalhar na exegese. Provou o dom celestial, congregou um tempo, passou, às vezes bastante tempo, mas não nasceu de novo, não foi regenerado, porque um crente não pode cair. Porque se eu falar que ele cai da graça, ele peca, ele falha e tal, mas cair, abandonando de vez, apostatar, não. Você vai ver crente salvo, lavado e remido que cai feio, mas Deus os restaura. Pode ter certeza, porque ninguém vai tirar as ovelhas da mão do Senhor. Quem prometeu é fiel. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor, até a vinda de Cristo. Então note bem comigo isso aqui. João 1 e 12 diz que faz daqueles que creem nele filho de Deus. Não tem como deixar de ser filho. Você pode deixar de ser qualquer coisa. Ex-marido, ex-esposa, ex-patrão, ex-vizinho, menos ex-filho. Não tem como. Feito filho de Deus, não deixe de ser filho. Ponto. Um salvo nasceu de novo. João 3, verso 3 e verso 5. No verso 3 ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino. E o verso 5 fala que quem não nascer do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar. Você não vê e você não entra, você não nascer de novo. Quem viu e quem entrou, o faz porque nasceu de novo. Tendo nascido de novo, é uma nova criatura, uma nova criação. Tudo se fez novo, é filho de Deus, não deixa de ser filho. Vai comigo agora. Um salvo é nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Ele é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e agora é nova criatura. Então uma nova criatura não deixa de ser nova para ser velha criatura como antes. Ele não deixa de ser salvo. Ele apostatou da fé, agora está salvo. Ele pode ter momento, ele pode cair, ele pode até abandonar, no sentido de, até mesmo de voltar às costas, mas ele vai, no momento, não. Porque não é ele que faz, é Deus que opera a salvação. Se você observar a parábola do semeador, em Marcos 4, de 3 a 20, as sementes que vão caindo à beira do caminho. Uma cai à beira do caminho, e as aves levam, alguma coisa acontece. Outras caem entre os espinhos e sufoca. Outras caem sobre pedras, ela não tem raiz funda, mas uma cai em boa terra. E essa que cai em boa terra, ela frutifica, ela germina. Então a semente é ministrada, é lançada. Terra de todo tipo recebe a semente. Só que uma
Fica na beira do caminho, as aves vêm e comem. Outras nos espinhos sufocam. Soberba da vida, os desejos Não, esse mundo aqui é muito bom. Deus amou o presente século, muitos amam esse presente século, não para com esse negócio aí. Ou abandono saindo, ou estando mais fora. Entendeu? Saindo, que eu digo, é sair, vai para as heresias, para seitas, como poucos dias eu vi. Você vai achar vários na internet. Por que deixei de ser evangélica? Por que agora eu sou fulano e tal, estou agora na seita tal e tal e tal e tal? Aí começa uma série de coisas. Por que ele faz? Porque não nasceu de novo. Porque se nascer de novo, nunca abandonaria o Senhor Jesus. No sentido que cai, infelizmente cai. Né? Mas Deus o restaura. Não tenha dúvida disso. Lembra de Pedro? E outros tantos na história, inclusive, você pode analisar com cuidado as escrituras, você vai observar isso, desde a antiga aliança, como na nova aliança. Então, observe. E tem um outro ponto aqui que nós precisamos falar também, que está em Marcos 4:25. Esse eu vou ler. Olha bem. Marcos, capítulo 4, versículo 25, um pouquinho depois da parábola do semeador, fala assim, Marcos 4 e o 25. Diz assim a palavra. Marcos 4. Vou ler o 24 e o 25. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ao que não tem a salvação. Ao que não tem, ele não tem. Ao que não tem, o quê? Não tem a salvação. Será tirado. O quê? O direito de ter. Por uma razão, ele vai rejeitar. Ele vai rejeitar. O homem rejeita Deus. Se Deus não agir, se o Espírito Santo não estiver operando, não tem como. Até o que tem, ele vai ser tirado. Até o que não tem. O que ele não tem? Ele não tem a salvação. E vai ser tirado mesmo. Vai tirar o que se ele não tem? O direito de ser salvo. Ele não quer, ele endurece o coração, ele rejeita de uma tal maneira, ele apostata de uma tal maneira, ele quer tudo menos Deus, ele é tirado do direito. Os planos eternos do Senhor, Deus decretou. E o que está decretado, cumprir-se-á. Preste bem atenção. Em Hebreus 6 ainda. E o versículo 9 agora. Hebreus 6, verso 9. Olha só o que diz as Escrituras. Nós lemos do 4 a 8. Agora, o 9. Vou ler só rapidamente aqui, ó, o verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... Para quê? É impossível, pois, que aqueles... O escritor aqui aos Hebreus está dizendo que aqueles que foram iluminados, provaram, etc., foram ter participado. Aqueles, verso 9. Mas, olha bem, algumas versões falam assim, mas quanto a vós, a minha fala assim, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Veja bem, aqueles que provaram, que não quiseram, que ouviram a boa palavra, souberam do poder do mundo vindouro, que tem muita gente afastada aí, com a barriga encostada no balcão, enchendo a cara de cachaça, no meio das seitas, das religiões pagãs aí, que um dia estiveram e falam do evangelho, e às vezes falam muito, com muito conhecimento, do que muitos crentes, né? Lá no versículo tal, no capítulo tal, e em grego está escrito assim, no aramaico quer dizer aquilo outro, aí não sei o que, foi traduzido dessa Septuaginta, a pessoa fica... E está lá, um desgraçado pobre, cego nudo, achando que é rico, mas é um pobre miserável, precisa de colírio, está cego de tudo. Se não se arrepender, é o lago que arde com fogo e enxofre que lhe agarra.
Aguarda. Talvez você mesmo que está ouvindo aqui no meu canal, chegou pela primeira vez, Deus te colocou aqui para ouvir essa mensagem. Se tem ainda desejo de Deus, se arrependa. Porque um apóstolo está aqui, vai para a eternidade sem Cristo, ele não vai ter desejo, ele vai querer mais e mais e mais distância do Senhor. Vai ser lá no fundo. Aquele aperto, meu Deus, estou ouvindo essa mensagem. Eu estive um dia, fiquei 10 anos, fui cooperador, fui obreiro na obra do Senhor de alguma forma, até mesmo pastor, mas agora é o Espírito que está falando contigo. Renda-se a Ele. E então, aqui está falando de aqueles e vós, vocês. Aqueles que estão perdidos, que não querem, apóstatas. Mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. De vocês, a igreja, os salvos, os crentes, os santos. Então, agora para nós irmos fechando aqui, como eu falei, o título é Apostasia, Apóstatas e a Apostasia. Então, a apostasia é aquilo que os homens fazem, deixando, apostatando, saindo. Os apóstatas são aqueles que deliberadamente não querem. Estiveram um dia, ouviram de um tempo e abandonaram. Uns vão dar uma razão e outros vão dar outras. Uns vão dizer que o pastor é isso, que é aquilo, que as irmãs é aquilo, outro, aquilo, enfim. Cada um vai dar uma desculpa, mas na verdade é que não foram nascidos de novo, não foram regenerados. A apostasia, 2 Tessalonicenses 2, e o versículo 3, é um texto que já tem, inclusive tem uma mensagem no meu canal com esse título, A Apostasia. Faz tempinho já, faz uns 2 anos, eu acho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele texto que eu sempre estou falando, de uma carta que Paulo envia para a igreja de Tessalônica, avisando, anunciando, peraí gente, vocês estão achando que o dia do Senhor já veio? Não é bem assim não. Talvez alguém falou por cartas, como se fosse de nós os apóstolos, ou uma mensagem de profecia, alguma coisa, por palavra, né? Pregação, alguma coisa. Não. A vinda do Senhor vai acontecer quando houver a apostasia, depois, né? Que houver a apostasia e então manifestar o filho da perdição, que o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca. Então o anticristo, o filho da perdição aqui, tem que estar manifestado para que o Senhor destrua. Faz parte das escrituras, é o que diz o texto. E vai cumprir cabalmente. Então o que é essa apostasia? Eu falei que o título é apostasia. Deixar a fé. Apóstatas, expliquei o que é. O que é agora esta apostasia? A apostasia maior. A apostasia que vai ocorrer de uma tal maneira terrível, como Judá fazia, né? 2 maldades o povo fez. A mim me deixaram, apostatou, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. A mim me deixaram a fonte das águas vivas. Então observe bem, em 1 Timóteo 4,1, né, já li, eu também vou repetir, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a demônios, a doutrina de demônios, a espíritos enganadores. Olha só o que está escrito em Jeremias 8, eu vou ler na outra Bíblia aqui, Jeremias 8, 5 e 6. Eu vou ler aqui na Corrigida Fiel. Jeremias 8, verso 5 e verso 6. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Ou seja, o Senhor usando Jeremias e o povo se desviando, o povo só se afastando, se apostatando, um povo terrível. Então, vai se distanciando do Senhor, desviando da palavra, do evangelho, e vai se apostatando. Uns apostatam de sair e lá no meio E outros continuam dentro de 4 paredes, com carteirinha, com crachá, com roupa até, mas apostatou. Em Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 8, eu vou ler, né? Gálatas 1,
de 6 a 8, diz assim a palavra. Vamos achar aqui rapidamente. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, de 6 a 8. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Ou seja, estão dizendo aqui para a Igreja da Galácia que para vocês serem salvos tem que circuncidar, tem que guardar os preceitos da lei. E esse aqui não é mais assim, agora é assim, porque a lei era uma sombra, era como um aio que conduzia a criança, um professor, ensinando. Agora chegou Cristo, que é a finalidade da lei. Eu expliquei há poucozinho uma mensagem. Paulo pregando, ensinando isso daí, falando de um outro evangelho. E nós não temos visto nesses últimos tempos um outro evangelho? Que evangelho é este? O que é a apostasia? Vai acontecer uma grande apostasia. E a explosão dela vai surgir o anticristo que é o filho da perdição. Mas essa apostasia é um distanciamento tão grande de Deus que os homens vão abandonar de uma forma terrível. Lembra que fala em Mateus 24? Homens, por causa de aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. O amor vai se esfriar e já não está esfriando. Quando que... Já vou voltar aqui em Gálatas e mais um outro texto. Quando que você viu tanta pedofilia como nos dias de hoje? Você sabia que tinha um caso isolado lá, não sei onde. Agora tem rede de pedofilia. Eu tenho netos, meus filhos não são grandes, meu caçula vai fazer 21 já. Mas eu tenho netinho de 1 ano, tem netinho de 5 aninhos, tem duas que vão fazer 2 anos agora, final do ano, em janeiro. A gente olha para a criancinha, como que um ser humano pode ter maldade com um serzinho tão, né, ingênuo daquele lá? Brincando ali com casquinha de pão, brincando com sabe? Como pode um homem de idade de 50, de 30, de sei lá de quanto, fazer um mal para uma criancinha dessa? Rede de pedofilia. A polícia vai em cima, prende, pega o computador, leva uma turma, mas tá lotado, tá cheio. Quando você viu os valores da sociedade tão invertidos quanto nos dias de hoje? Isso é uma apostasia do povo distanciando de tudo que é de Deus. Quanto mais se distancia de tudo que é de Deus, isso aqui não me referindo não só à igreja, dizendo ao mundo no geral, né? Porque o mundo vai perdendo tanto temor, vai falando de Deus, não, que Deus, que é isso? Onde você já viu as pessoas abraçarem tanto as trevas e dizer que a família não é como a Bíblia diz, a família é como você quer que seja. Homem com homem, ou 3 homens, ou 3 mulheres, ou mulher com mulher, ou adulto com criança, criança com homem com animal, é o jeito que você quiser, é livre, o amor é livre. Deus é amor, se Deus é amor, você pode fazer o que você quiser. Não, Deus é amor e é justiça. É fogo que consome. Quando você viu o povo se distanciar tanto de Deus, da verdade, da misericórdia dele? Quando você viu as pessoas cometerem crimes assim? Você liga a televisão, olha um jornal, a pessoa chega lá e, por causa de R$5, por causa de um, sei lá o quê, dá um tiro na cabeça do outro, só para ver o tombo, o barulho que faz quando cai no chão. Quando você viu tanta desgraça acontecendo, de morte, de assassinato, de pessoas se matando e vão se distanciando de Deus, distanciando. A apostasia vai ser pior do que isso ainda. Mas eu acredito que nós estamos na beira de começar, ou já começamos até ela. Eu não quero ser aqui mais incisivo nisso, mas está aí, nas portas. Já é o volume de heresia, de valores invertidos, a família que Deus estabeleceu, a sociedade colocando, não é assim que é bom. O bom é assim. As escolas, as leis sendo criadas injustas, dizendo que a criança vai decidir qual é o sexo dela quando ela quiser. Estão querendo fazer leis, estão pastorando aí, leis aí, ó, que a criança não pode se colocar lá sexo, não tem, masculino, feminino, não tem mais. O dia que ele quiser, ele vai decidir. Ou já temos casos, aqui no Brasil, vários até, de uma criança que os pais, com prazer, vai lá no programa da Fátima Bernardes, olha, meu filhinho aqui, o nome dele é X, mas ele quer se chamar nome de menina. E eu e o pai dele deixamos, a gente compra vestidinho, entendeu como é que é? Quando você viu numa escola, por exemplo, o professor
ser tão achincalhado pelos alunos. Não é só de levantar a voz, eles vão para cima e bate mesmo. Quando, na minha época, o professor entrava na sala de aula, nós ficávamos de pé. Pode sentar, nós sentávamos. Chegasse algum adulto, estava todo mundo escrevendo lá, terceira, quarta série. Segunda, chegava um adulto, todo mundo se levantava e ficava de pezinho. Até que o adulto ou a professora dissesse, pode sentar. Hoje, então isso também faz parte desse pacote da apostasia, né? Vai se apostatando, distanciando, os valores invertidos. E a igreja, né? E o movimento evangélico, evangelicalismo, essa situação toda. Quando você viu tanta idolatria e tanta doutrina de demônio nos púlpitos sendo pregado? Dizendo que a Bíblia tem que ser reinterpretada, como eu preguei há pouco dias aqui, fazer uma releitura da Bíblia, tem que fazer uma... Não é bem assim. Pastores que vão... Você está cheio na internet? Pastor, sei lá o que ele é, né? Diz que é pastor. Com a garrafa, orando para uma pessoa, falando que o demônio vai sair dela e vai entrar na garrafa. O outro enche a boca d'água, joga na pessoa, dizendo que vai ser curado. E outra, as pessoas querem isso, como comichão, eles querem isso. Nós lemos lá em Timóteo 4. A pessoa que faz isso, ele é um lobo. Mas os que estão indo lá também querem, são corruptos também. Porque ele não dá R$100 numa campanha, nessa semeadura, nesse envelope, nessas campanhas que põe envelope lá. Ele não dá R$100 porque ele quer beneficiar, para que compre comida para o pobre, para que ajude a pagar o terreno para a construção de um asilo, de uma creche, de uma igreja que vai ter junto com ela um complexo de igreja, o templo, né? Para culto, templo para culto, salão para escola, para faculdade, com sala para dentista, médico, tudo de graça. Eles não veem isso daí. Eles veem o seguinte, eu vou dar R$100 porque eu quero ganhar 30 mil. Aí outro vai e faz o voto, uma fogueira santa. E se você vê as igrejas que estão tomando isso daí, porque ela vê que enche. Lota as igrejas. As igrejas pintadas de preto. Mas as igrejas não somos nós? O que tem pintado de preto? O que está por trás dessa pintura de preto que é o problema? Pintar de preto, de azul, de verde, as paredes estão ali. Se bem que eu acho de mau gosto muito grande. Mas é porque chama atenção, aí fica só o foco aliás, não tira a atenção de quem está ali. Se você prega o evangelho, prega a palavra, meu Deus do céu, Paulo pregou no cenáculo com muitas luzes. Queria luz, claridade. E a mensagem estava ali. Alguém caiu de janela, né? Eu, tal. Eu caio mesmo, mas ali, ó. A mensagem é pregada, qual é o que atrai? Aí outro dia eu passei, eu vi lá, aqui na minha cidade, como tem muitos lugares, lá em São José dos Campos, eu vi várias vezes, todinho de preto, é o modismo. O púlpito é uma haste de metal, uma basezinha. Qual é o problema disso? O púlpito é só o púlpito, não é o altar, só para colocar a Bíblia, mas ali tem um conceito por trás. Ali é daquele jeito. Né? Uma mesinha de lado assim, o que tem? É só o púlpito, mas o que está por trás, o que está conceituado por trás. O que está por trás disso, a intenção disso, ali é daquele jeito. E as pessoas vão, aí o pastor do dia estava lá, não vou dizer o nome, né? Mas estava church, em inglês, igreja, church. Aí um caipira como eu, que não sabe o que é, eu sei, mas um caipira, como vê de onde eu vim, tá cheio de gente caipira lá, onde eu sou caipira, com muito orgulho. Aí vai olhar, church, que church em inglês, mas tá escrito church. Que church? Sabe o que é aquilo? Põe lá a igreja, fulana, a comunidade cristã, alguma coisa assim. Não, aí colocam isso. Qual é a intenção disso? Porque já despertou num povo aí, numa nata aí, que ali tem um negócio ali que é bom, que é o evangelho da prosperidade, que são os misticismos, que são os ismos da vida. Olha comigo, 2 Coríntios 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Eu já volto aqui nessa parada aí. A parada que eu falei de parar, né? Não de gíria. Essa minha parada que eu dei aqui, já volto já. 2 aos Coríntios 11, 3 e 4. 2 aos Coríntios 11, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se alguém que pega ou
outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Olha bem, Paulo está se defendendo aqui, vai falando sobre apóstolos, ele fala de um outro Jesus, um outro espírito e um outro evangelho, quando as pessoas apresentam de forma distorcida, como Paulo fala em Gálatas, né? Ainda que nós mesmos, ou os apóstolos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, seja anátema. Onde eu tinha parado é esse modismo, essa intenção que é por trás disso, atrai as pessoas, e elas querem, elas amam isso. Eu não quero o evangelho. O evangelho cansa. 2 horas de culto, 1h50 só de louvorzão. Pula, sai do chão, grita. Momentos de transe, momentos de... Aí a pessoa vai pegar a Bíblia, ela pega, muitas vezes ela não orou, não buscou a Deus, ela pegou na internet mesmo. Na internet tem coisa boa, não. Eu estou aqui na internet. Mas você tem que buscar Deus, porque você não pode ficar só com o superficial. Você tem que pegar o Espírito, entender o Espírito na palavra. Jesus falou assim, João 6,63, as minhas palavras são Espírito e vida. Então eu estou pregando aqui, eu não preciso pintar de preto, luzinha piscando, bolinha de sabão, eu tenho que pregar o puro evangelho. E se você prega, você tem uma igreja com 400 pessoas, nesse ritmo, globo espelhado, toda de preto, todo esse conceito que está hoje esse neopentecostalismo, essa igreja pós-modernismo, pós-moderna, você vai chegar no lugar, você vai ver toda a situação e você é entendido pela palavra de Deus, você é esclarecido pelo evangelho, melhor dizendo. Não vou pregar mais isso não. Gente, de hoje em diante, vamos acabar com isso daqui, vamos colocar só a pregação, só o louvor, o culto como tem que ser biblicamente. Inclusive, vamos pintar isso aqui de branco, de azul, de verde, de outra cor aí, mano. Vamos fazer parar com esse modismo aí, esses modismos aí. 400 pessoas, se ficar 14, 15, se é muito. Se ficarem, é muito. Exagerei até, né? Vai ficar uns 4 só. O pregador mais 3. De 400. Pula, sai do chão. Só pregar a cruz, a volta do Senhor Jesus, o arrependimento, falar sobre a doutrina do inferno. Quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Vai ficar, dos 400 que tinha, vai ficar 3. Então nós estamos enfrentando nesses últimos tempos um liberalismo teológico, que pega ali do fim do século XVIII até o início do século XX. Ele relativiza a autoridade da Bíblia, estabelece uma mescla da doutrina bíblica com filosofia e a ciência da religião. Aí entra o misticismo, os sincretismos, isso tudo vem trazendo nesse bojo uma preparação para a manifestação do anticristo, que é antecipada pela apostasia. Se você vai numa igreja, você que está me ouvindo aqui, que congrega numa igreja, onde campanha após campanha, 7 dias, 15 dias, 21 dias, campanha, e tome dinheiro, só fala de riqueza. Não, você tem que comer o melhor desta terra. Não, você é posto por cabeça, não por cauda. Não, que, meu Deus, é superar todas as necessidades em glória, descontextualizando tudo, só para fazer dinheiro. Aliás, esse povo tem uma habilidade de pegar qualquer texto para fazer dele jeito de falar de dinheiro, que eu nunca vi. Uma vez um rapaz pregou assim, olha, Elias derramava água no altar porque ele queria chuva, lá de Isaías, lá de Reis 18. Então, ele queria que chovesse. Então, o que ele fez? Mandou colocar água no altar, fez até uma valetinha em volta do altar e foi enchendo água. Aí rolou, desceu o fogo do céu. Depois veio a chuva e tal. Só que não rolou do fogo, ele falou da chuva. Ele pulou. Então, se você quer dinheiro, você tem que plantar dinheiro. Aí passou o envelope, aí vinha aquele monte. Quando você precisa? Eu preciso. Aí começa a profetizar. Naquela noite tem tantas pessoas que vão alcançar o seu primeiro milhão. Homens de fé e não sei o que. E começa a apostasia. Sai dessa igreja, irmão. Sai desse lugar aí. Se você é povo de Deus, você vai sair. Sai dela, povo meu. Apostasia, apóstatas e a apostasia. Que vai ser, já está acontecendo. Não tem dúvida disso. E vai piorar. Vai piorar. As leis vão ser totalmente contra a igreja. Os salvos eleitos, a igreja do Senhor não vai apostatar.
Alguns aqui e ali, eles podem dar uma balança. Opa, mas o próprio Espírito se encarrega de mantê-los em pé. A igreja do Cordeiro não vai se apostatar. O que se apostata é a meretriz. Você vai observar que há o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a sua igreja. É a Trindade Santa e a sua noiva, a noiva de Cristo. Melhor dizendo. Então tem o dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, a prostituta, a meretriz, a falsa igreja. E ela se vende por qualquer preço. Se você vai num lugar desse, meu irmão, sai dela, povo de Deus. Você está cultuando a Deus com sinceridade, mas faz muito tempo, você está ali no lugar ali, que já desviaram, já a pregação não é mais aquela do evangelho puro, simples, mas já tomou um caminho ali, começaram a ler livros da Joyce Meyer, da Neuza Itioca, Benny Hinn, começou a andar naquela barca daquele apóstolo lá, gordão lá. Puxa vida, esqueci o nome dele. Um de barba. Esqueci o nome daquele apóstolo, Agenor Duque. Rapa fora desse povo, irmão. Sai disso daí. Não, na minha igreja lá era uma benção, era só tal. Daqui a pouco começou a ocorrer uns negócios lá e tudo, mas lotou, enche a igreja. E enche mesmo. Enche mesmo. Mas de pessoas vazias de Deus. Claro que no meio deles tem pessoas que são eleitas, claro, não tem dúvida nenhuma. Mas vai sair. A hora que ele entendeu o evangelho, ele sai. E tem uns que não saíram por algum momento de, talvez, a família, os filhos, mas ele tem que ter uma coragem de sair. O Espírito de Deus vai te dar coragem. E você rasgar mesmo e sair. Fala, para com isso. Aí eu estou indo na igreja do apóstolo fulano, meu irmão. O último apóstolo foi Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo. Foi Paulo. Nós somos fundamentados na doutrina dos profetas, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos e os profetas. Sim, edificação em Cristo, aos alicerces, a igreja é edificada. Né, como tijolinhos, etc. Como pedras vivas somos edificados, como a igreja do Senhor. Aí eu estou na minha igreja, ela faz campanha de atravessar, dar volta no quarteirão, de tocar no manto sagrado, fica ungindo a sua testa com óleo, a sua mão com azeite. Sai fora, irmão. Sai desse lugar, sai dela, povo meu. Não continue nessa apostasia. Você vai ser influenciado em algum momento, em alguma medida, por essas coisas. Aquele que, não, mas é verdade, porque a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos demoníacos, a demônios, doutrinas, ensinamentos. Nós não vemos agora há pouco dia o pastor falando que tem que fazer uma leitura da Bíblia? O que é isso? Nós não temos visto pessoas dizer, olha, e a idolatria que faz em cima dessas pessoas. Vai estar conosco lá de sei da onde, dos Estados Unidos, o fulano de tal que pega o seu paletó e passa no povo, o povo cai, dente de ouro lá, tá dando dente de ouro, vai lá. Ó, o irmão revela RG, para que eu quero que alguém revele meu RG? Eu sei de cor salteado. Para que eu quero que revele meu CPF? Eu sei de cor salteado. Aliás, sei meu CPF, sei meu RG, sei minha carteira de trabalho, sei meu PIS de cor salteado. As revelações de Deus estão aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. O meu povo fez duas maldades, me deixou e cavou para si cisternas rotas que não retém água. Me deixou a mim, a quem? A fonte das águas vivas, e cavou cisternas rotas que não retém águas. E para nós concluirmos aqui, né, tem esses misticismos, rosa ungida, lenho assim ungido, tanta coisa assim, gente. Tá na igreja dessa, sai dela. Fala para o seu pastor, pastor, para com isso. Com muita humildade, com muito respeito. Pastor, a Bíblia não fala, não, mas lá os lenços de Paulo, não, peraí, tem um estudo aqui que eu vou te mostrar e tal. Entendeu? Não, mas você tem que entender o que é normativo, o que é descritivo, o que é para aquele momento, o que não é. E tem que dizer, olha, a palavra diz isto. Tem coisa que é sombra, mas agora já tem a luz, enfim. Vamos lá. Concluindo aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, diz assim. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. Não é prodígio de mentira, prodígios da mentira. São prodígios que vai acontecer de verdade, mas que não procede da verdade que é Cristo. Procede da mentira que é o diabo, o pai da mentira.
e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo. Estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. João 3, verso 26 diz que a ira de Deus permanece sobre eles, vão ser fulminados por causa da ira, porque eles não amaram, não receberam o amor à verdade. Quer mentir? Então vai. Quer mentira? Quer engano? Então vai se afundar na mentira e no engano. Porque logo a sequência da grande apostasia, da apostasia, vai manifestar o filho da perdição, o qual o Senhor Jesus Cristo desfará pelo sopro da sua boca na sua vinda. No entanto, ele mesmo, Deus, faz assim. E por esse motivo, Deus lhes envia a operação do erro. Ah, vocês querem inverter os valores da família? Vocês querem, então, uma igreja que seja sincrética, mística, com rosa, com gente, com todo respeito, tem sites, tem canais no YouTube que mostram uma sessão de candomblé, com todo respeito aos candomblecistas, mas eu sou do evangelho e prego o evangelho. Eu estou dizendo do respeito às pessoas, mas ali é uma seita e precisam se arrepender. Mas vamos lá. Colocam ali o candomblé e colocam um culto, com nome de culto. Pessoal girando, rodopiando, e aqui o candomblé. Aí tem uns que vão alternando as imagens. Há um momento que você não sabe qual mais que é a igreja e qual que é o candomblé. Porque tá tudo igualzinho. Roupas, o estilo, aquela baderna, aquela gritaria. Sai dela, povo meu. Volte-se para a simplicidade do evangelho. Olha o que está escrito em Salmo. Deixa eu só concluir aqui. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Não, mas está chegando aqui o apóstolo falando de tal, ele é homem que tem isso, que aquilo, que outro, ele trouxe um cajado que ele coloca nas pessoas e as pessoas caem. Não, ele trouxe o seu lenço, a sua gravata, ele tira ela assim, põe na pessoa, o câncer pula fora. Vai acontecer prodígios, verdadeiramente prodígios, mas que procedem da mentira, não da verdade do evangelho de Cristo. E para encerrar, Salmo 73, na aplicação que eu faço, o verso 27. Salmo 73 e o versículo 27 e o versículo 28 diz assim: os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Aleluia. Quanto a mim, os homens que vão afastando-se realmente vão perecer. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, meu pensamento, conclusão, o salmista dizendo, Salmo de Asaf, né? Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Fique com essa mensagem. Apostasia. Apóstatas à apostasia. Apostasia é o ato de afastar-se. Apostasia, no sentido eclesiástico, é apostatar da verdade, do evangelho, da fé. Apostasia, apóstatas são aqueles que realmente deixam, tendo ouvido, tendo até um entendimento, uma coisa, mas nunca nasceram de novo. Porque o nascer de novo, ele pode até cair, ele pode até pecar, ele pode até se afastar, mas ele vai ser restabelecido porque está nele uma nova semente. 1 Pedro 1, 23 deixa bem claro isso. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. É a palavra que vai produzir essa vida. E a apostasia que vem, já começou, eu creio, ou está quase, mas eu sou forçado a dizer que está em já tanta distância de Deus. Leis e mais leis. Uma igreja reunida, onde tem eleitos salvos do Senhor Deus, regenerados, com multidões não regenerados, que amam o presente século. Uns saem e vão para lá, mas uns saem ali mesmo. Saem do evangelho, continuam no mesmo grupo. Esse é um grande perigo. Mas abandonam o evangelho e ensinam doutrinas de demônios.